Olá, meu nome é Flávio Mendes, eu sou psicólogo psicanalista e eu vim apresentar para você a proposta desse curso chamado Lacan, Introdução à Teoria e à Prática. É um curso que vai acontecer no mês de janeiro e está super interessante. Assim, da onde que veio essa ideia? Né? Ao longo desse ano de 2017, eu fiz um conjunto de trabalhos, grupos de estudos, leituras e cursos de estudo das propostas, da teorização do Lacan no começo da obra dele, pelo menos nos primeiros 20 e poucos anos de trabalho. Lacan trabalhou quase 40 anos na psicanálise, ou mais que isso, né? E aí, um ponto que sempre me interessou é como que as pessoas falam da dificuldade de entender Lacan, né? Eu tenho contato com a leitura, os textos do Lacan desde pelo menos 2008, né? Foi quando eu tive acesso maior à psicanálise e tudo mais. Eu já tinha uma leitura do Freud na época e sempre eu escutava esse aspecto, né? Assim, pô, Lacan é muito difícil, não dá para entender, é impossível, as pessoas desistem, né? Só alguns que conseguem entender o Lacan e assim por diante. E aí, ao longo dos estudos, inclusive esses que eu acabei de falar, eu fui me dando conta de pelo menos duas possibilidades para esse aspecto da dificuldade do Lacan, né? O primeiro aspecto que eu acho que tem a ver com a dificuldade de entender Lacan é o fato de que Lacan intencionalmente já era difícil de entender. Assim. Ele tinha uma postura, um posicionamento de dificultar aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava escrevendo, né? Para que as pessoas pudessem se aproximar da obra dele e se implicar, não serem muito apressadas em entendê-lo, em desrespeitar o que ele estava colocando, em se envolver com o trabalho, né? Assim, então já tem esse aspecto e eu acho que com ele, nesse sentido, a gente não vai conseguir resolver, assim. Mas tem um outro aspecto que eu também pensando muito e que eu acho que o curso vem nesse sentido também, que é de que o Lacan ele fazia parte de um contexto de pessoas profissionais, né, que tinham inúmeras teorizações, era um contexto extremamente rico, né, de trabalho. E esse contexto permitia a ele ter muito mais elementos do que a gente tem hoje para se aproximar da obra dele, né? Então, diferentemente dos autores pós-freudianos, com exceção dele próprio, né? Assim, por exemplo, Anna Freud, Melanie Klein, o Donald Winnicott e alguns outros, que eles foram de Freud em diante, né? Eles pegaram a teorização do Freud e seguiram. O Lacan, ele não pegou a teorização do Freud e foi adiante. Ele foi em outras áreas de conhecimento, né? Antropologia, sociologia, linguística, filosofia e assim por diante. E só depois disso que ele foi para o Freud. Então, ele não leu a psicanálise do Freud para frente, ele releu a psicanálise do Freud para frente. Então, ele reconstruiu todo o arcabouço psicanalítico, né? Todo o campo teórico da psicanálise. E se a gente não tem acesso e conhecimento desses elementos aí laterais que faziam parte do contexto dele, fica muito mais difícil de entendê-lo. É como se a gente está ali lendo o texto, mas a gente não tem o contexto ao redor disso, né? Então, esse curso vem no sentido de trazer esses elementos à tona, discutir esses outros aspectos, né? O que eu pretendo trabalhar em janeiro com esse curso? Eu pretendo apresentar para você a história do movimento psicanalítico e aonde que o Lacan entra nessa história, né? Depois de Freud, os pós-freudianos ali estavam organizando e levantando várias discussões, o Lacan entra nesse contexto com a proposta nova, esse é um ponto para a gente entender. Quais que foram as teorias que ele usou de base, da onde que vieram, né? Os três registros, que para mim é um dos aspectos mais importantes, porque o Lacan fez, a partir do momento que ele definiu esses três registros, ele foi até o final de sua vida trabalhando com eles, que são os três registros do psiquismo, da realidade psíquica, né? O real, simbólico e imaginário. Então, entender um pouco melhor o que é o simbólico, o que é o imaginário, o que é o real, como é que eles estavam sendo propostos pelo Lacan no começo, entender um pouco do percurso que o Lacan foi fazendo com esses três registros ao longo de sua obra. Então, eu pretendo dar mais um pouco de elemento para poder trabalhar, entender um pouco mais do que ele está propondo, né? Um aspecto a mais que é difícil a gente encontrar isso e que já veio em função das leituras e discussões desse ano que eu fui fazendo nos grupos, que é o seguinte: como que o modelo que o Lacan propôs da articulação entre o real, simbólico e imaginário nos ajuda a pensar a clínica, nos ajuda a pensar os processos psíquicos, os sintomas, os padecimentos e tudo mais, diferentemente do modelo que a gente tem, que é o modelo biopsicossocial, né, da OMS, né,
que envolve tanto os aspectos biológicos, psicológicos quanto sociais. Eu acho que o modelo RSI do Lacan vai no sentido de uma outra proposta a esse modelo biopsicossocial, né? Entender também como que as propostas do Lacan interferem na clínica, o que modifica na clínica psicanalítica, o que a gente tem com as propostas dele, né, do tempo lógico, o corte de sessão, a intervenção no significante e tudo mais. Então, é um curso que eu acho que é de um lado introdutório, porque ele vai te permitir entrar no campo lacaniano, mas também é um curso que traz elementos diferenciais que a gente não encontra em qualquer lugar, assim. E eu acho que vai ser bem interessante como diferencial do curso, né? Esse curso ele serve para pessoas que estão iniciando na psicanálise, que estão começando a conhecer o Freud, que têm interesse em entender melhor o Lacan. Então ele sana um pouco essa parte do quem tem medo de Lacan, né, para conhecer um pouco, saber qual é a proposta desse cara e assim por diante. E ele também serve para pessoas que já estão dentro do campo da psicanálise, já conhecem o Lacan e têm interesse numa nova leitura, em trazer novos elementos para pensar a realidade, o contexto de produção do Lacan. Tá? Então, convido você a participar. Já estamos preparando material para o curso ficar bem interessante para você, né? Todas as informações de valor, data, o cronograma, né? O programa do curso, quem sou eu e tudo mais, né? Outras informações você vai encontrar tanto na postagem ou aqui embaixo na descrição, qualquer um dos espaços, a depender do local onde o vídeo estiver. Então, dê uma olhada. Se você tiver com alguma dúvida, quiser entender melhor, quiser conversar sobre a proposta do curso, entre em contato, vamos conversando sobre isso e eu aguardo você, espero que você possa participar conosco, vai ser muito interessante, muito legal esse curso, tá certo? Então, até o curso e eu aguardo sua inscrição, tá bom? Um abraço, tchau!